Doutora Cláudia Moraes, terapeuta familiar e psicóloga. Bom dia. Este sofrimento que acaba por aqui acontecer e acontece muitas vezes nas famílias de acolhimento, aqui foi redobrado porque houve uma exposição muito grande do ponto de vista mediático, mas é sempre uma posição ingrata. Quem acolhe depois deixar de poder dar casa, dar colo, por assim dizer. É sempre ingrato. Eu tenho 3 notas para começar. O Zé Pedro perguntava-me se este sofrimento teria sido multiplicado pelo mediatismo. Eu não sei se foi o mediatismo que multiplicou o sofrimento. Seguramente o afastamento geográfico, isso sim, multiplicou. As minhas 3 notas dizem respeito ao seguinte. Em primeiro lugar, eu ouvi aqui dizer algumas vezes a palavra mãe. E eu não posso concordar com essa expressão, pelo menos não àquela época. Àquela época existia uma mãe, não existiam duas, existia uma mãe, a Florinda, e existia uma progenitora. Ser-se progenitor é ser-se pai biológico de alguém, não é ser-se pai ou mãe de alguém. A segunda nota diz respeito ao luto. Nós estamos a falar de um processo de luto, no caso da Florinda e do João. Luto, literalmente. Eu entendo que, por exemplo, para quem está lá em casa, possa ser difícil encarar esta situação com um luto comparável, por exemplo, à perda de um familiar ou de um amigo. Mas é disso que se trata, com todo o sofrimento, com todas as fases inerentes ao processo de luto. Finalmente, a terceira nota ainda em relação ao que aqui foi dito. Há pouco a Tânia dizia que, a propósito deste imbróglio, quando a burocracia russa entrou em ação, que a Florinda e o João perderam peso. Eu tenho de acrescentar que, sim, perderam peso, mas quem perdeu com essa entrada foi indiscutivelmente esta criança, cuja avaliação deixou de ser importante. Ou seja, os interesses desta criança deixaram de ser importantes a partir desse momento. Nós estamos a falar de uma criança vinculada a este pai e a esta mãe. Ou seja, estamos a falar de uma criança que se sentia segura nesta família. E isso foi-lhe arrancado abruptamente. Isso é traumático. Isso deixa marcas para a vida toda. Estas são as minhas primeiras notas. E Cláudia, se calhar neste caso falar só com... Estávamos aqui numa situação um bocadinho complicada. Sim, mas complicada até emocionalmente, não é? Claro. Não só ao nível da língua, mas difícil. Sobretudo emocionalmente. Sobretudo emocionalmente, porque se percebe... Não, por isso é que estamos a falar consigo, que aquela criança, muitas das coisas que diz é aquilo que lhe é dito, não é? Há evidentemente aqui alguns sinais de chantagem emocional que são compreensíveis, atenção, do meu ponto de vista. Há pouco falávamos do luto destes pais. Eu tenho de falar também aqui da insegurança desta progenitora. É evidente que para mim, até enquanto terapeuta familiar, está muito claro que ser-se pai ou mãe é cuidar-se em primeiro lugar. E cuidar dos interesses dos filhos é respeitar aquilo de que os filhos precisam. E esta menina precisou muito destes pais, esta menina precisou muito do afeto destes pais e continuará muito provavelmente a sofrer em função daquilo que lhe foi retirado. E esta progenitora continua a ignorar esses interesses, essas necessidades da criança. Larissa,